Aí você vai lá e tira aquele exame de testosterona e dá 200, 300, 350. E aí fazem a indicação de você tomar um Deposteron por semana ou uma Durateston por semana para fazer um TRT. Será que isso causa colaterais? Será que isso vai causar algum tipo de resultados? Será que isso vai dar resultados? Será que eu devo dividir essas aplicações para deixar o nível plasmático mais estável? Isso minimizaria os colaterais? Pois bem, clica no gostei, se inscreva no canal, pois até o final desse vídeo você vai saber algumas das coisas que eu observo na prática das pessoas que fazem justamente essa prática testosteronística. Primeiro temos que lembrar o seguinte, pessoal, a taxa de testosterona para homem é de 200 a 800 nanogramas decilitro, mais ou menos falando. Ou seja, se o valor está menos de 200, em teoria você deve fazer alguma coisa para recuperação ou reposição, um dos dois. Leandro, e quando eu fico um pouco mais velho, minha testosterona tende a cair e esses valores ficam normais? Pessoal, o que acontece é o seguinte, exames laboratoriais, valores de referência, eles são o que na prática se vê com maior incidência. Logo, se você pega uma pessoa mais velha, é normal que a média populacional mais velha tenha menos testosterona. Mas isso não quer dizer que é uma coisa boa para a nossa vida. Então os médicos de escola mais nova, eles já entendem isso e fazem uma reposição buscando os valores de uma pessoa de 20, 30 anos com boa saúde. Mas vamos dizer que você não seja desse quadro e que você realmente só tem uma testosterona baixa em qualquer idade que seja. Existe a chance, primeiro, de fazer uma recuperação. Posso tentar com fitoterápicos como maca peruana, tribulus terrestre, ashwagandha e todos esses outros? Sim, existe essa possibilidade se houver um quadro que você visualize uma melhora com eles. Então, talvez um quadro de obesidade, a pessoa está muito ruim e ela precisa subir um pouquinho a testosterona e ela já teve uma testosterona boa alguns meses atrás e de repente fazer umas intervenções com fitoterápicos pode resultar num bom resultado? Pode. Leandro Twin, já fez um vídeo aqui sobre testosterona? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Vamos dizer que não seja possível a gente fazer essa recuperação. O próximo passo é pensar numa intervenção medicamentosa. Então, por exemplo, citrato de clomifeno, talvez um citrato de tamoxifeno, até mesmo dependendo, um anastrozol, porque pode ser que o que esteja inibindo a testosterona é um estradiol alto, existe essa possibilidade. Então tem que ter estudos para saber. Vamos dizer que não, analisamos aqui e o negócio é mimetizar o LH, hormônio luteizante. Então eu vou jogar uma gonadotrofina coriônica humana para ela sinalizar a parte de baixo do eixo e melhorar a produção de testo. E depois eu sustento com fitoterápicos. Tem diversas estratégias para recuperação. Agora, quando a recuperação não é possível, a gente pensa em colocar uma testosterona vindo de fora. E aí, aqui nós entramos pelo menos numa bifurcação muito importante para a nossa análise, que é, se eu jogar uma testosterona numa dose fisiológica, eu vou ter efeitos colaterais? A maior parte das literaturas não nos indica isso, ainda que quando você está mais perto do 800 do que do 200, você pode ter um colesterol um pouquinho pior, você pode ter algumas alterações de taxas, mas muito leves e sutis. Quando você passa dos 800, você não está fazendo uma terapia de reposição hormonal, um TRT. Você está fazendo justamente uma intervenção visando mais performance, e aí você vai buscar 1000, 1100, 1200, dependendo do que você está procurando, lembrando que isso pode ser e deve ser temporário, na verdade. E aí você tem efeitos colaterais, um HDL, por exemplo, que era 50, ele cai para 38, 37, 35, quem sabe? Legal, Leandrão, você está me enrolando, viu? Mas por que eu vou fazer isso? Não estou te enrolando. O que eu quero é te explicar, porque você, assim como os meus alunos, nesse momento é um aluno meu. E eu preciso te explicar todos os passos, porque justamente o que te oferta é o seguinte: toma um Deposteron por semana. E não é tão simples assim. Obviamente você vai fazer com orientação médica, sem nenhum tipo de dúvida. Claro, se você já veio até aqui é que você já está querendo alguma orientação. E a minha orientação para essa orientação que você está buscando é orientação médica. Jornal, que é muito mais jornal do que o jornal que você compra na banca de jornal. Então, presta atenção no seguinte: se eu mando um Deposteron por semana, para quanto que vai a minha testosterona? Vocês já se perguntaram isso? Mais ou menos numa análise geral, no primeiro mês existe uma possibilidade
de ir para 1.200, 1.300, 1.100, mais ou menos em torno disso. Um Deposteron de farmácia, cipionato de testosterona 200 mg com 200 mg reais. Mas por que acontece esse salto e depois ele cai um pouquinho? Então vou dar um exemplo numérico para ficar fácil, tá? Não quer dizer que é regra. Subiu para 1.300 no primeiro mês. Quando você tira no segundo mês, ele desce para 1.000. Aí você fala, ué, mas eu estou aplicando a mesma quantidade. Porque inicialmente ele vai somar com a tua testosterona. Porque ele não vai inibir o teu eixo tão rapidamente. Então no primeiro mês ele soma, então você tinha 300, ele joga para 1.300, depois o seu eixo inibe e aí você volta para 1.000. Nesse momento que tem esse pico, você experimenta às vezes até alguns colaterais, dependendo da sua sensibilidade, de humor e tal. Do segundo mês para frente, você tem uma diminuição. Então você diminui a sua produção, mas continua com a vinda de fora. E Leandro, então depois você tirar depois de um ano vai dar 1.000 de novo? Também não. Pode ser que dali um ano, muito provavelmente tirar, você suba para 1.300 de novo. Aí você vai dizer, o que aconteceu? Eu voltei a recuperar a testosterona? Não. O que acontece é que a meia-vida é de 5 dias. Só que 5 dias vai ter 50% de concentração da droga, mais 5 vai ter menos 50%, ou seja, vai ter 25%, depois 12,5%, depois 6%, depois 3%, depois 1,5%, e assim sucessivamente, até que ela saia por completo. E a gente sabe que o cipionato de testosterona pode levar até 1 ano para sair do organismo. Beleza. A Durateston é a mesma coisa, só que um pouco maior, 250. Então considera nesses valores mais ou menos aí 20% a mais, tanto de resultados quanto de colaterais, afinal vai aumentar a testosterona. Os cuidados que você deve ter com a Deposteron, com a Durateston é, primeiro, não usar uma dose suprafisiológica, não foi feito para isso, as pessoas usam porque visam performance, mas é outro caso, tá? É um caso que você aceita trocar a sua saúde pelos resultados, porque o adequado é que você fique até 800. Se você ficar até 800, você vai viver ali mais ou menos como qualquer outra pessoa, fazendo um monitoramento da saúde normal, exames mais ou menos a cada 6 meses, 1 ano, é muito aceitável dependendo da idade. Quando você já usa um Deposteron por semana, ou uma Durateston por semana, você está passando desse nível. E pensa comigo o seguinte, vamos dizer que a sua testo for 400, e você vai para 1.200, você fala, pô, mas é 800 o limite, eu estou um pouquinho acima. Não, você não está um pouquinho acima, você está muito acima. Porque o seu normal era 400, então você está com 1.200, está 3 vezes mais. Tudo bem, até 800 é aceitável, então você está 50% acima, mas pô, 50% acima é muita coisa, abre margem para muito colateral. Normalmente, quando você passa de 800 de testosterona, o seu estradiol tende a subir. Pode ser que seja necessário controlar. Aí você entra com mais um medicamento, um anastrozol, um exemestano. O letrozol é muito difícil acontecer. Você tem que entrar com mais uma medicação. O seu DHT tende a subir um pouco mais. Então talvez você vai ter que usar um salpalmeto, uma finasterida. Vai depender da resposta. O seu colesterol pode piorar um pouco, aí é complicado. Você vai usar uma estatina? Aí é mal, né? A estatina para quem treina é mal, para qualquer um, na verdade. Né? Digo, efeitos colaterais você vai ter. Então você vai ter que gastar com, sei lá, com psyllium, com ômega 3, vai ter que fazer cardio. Então quer dizer, tomar um Deposteron por semana, uma Durateston por semana, não é essa brincadeira, sabe, de gente que é, vou até usar uma palavra chata aqui, mas que é realmente assim sem vergonha. Né? Então quer tomar o negócio para deixar a testo mais alta para cobrir vagabundice na dieta, no treinamento. Isso não se faz. Pelo contrário, quem está fazendo isso precisa de aplicação, literalmente falando, na rotina. Porque já está colocando uma coisa que é um agente agressor à saúde. E se está potencializando o resultado, você tem que dar tudo de si. Porque se você quer resultado, você está usando droga para isso, o mínimo que você tem que fazer é dieta e treino. Um outro cuidado que você tem que ter é em relação ao hematócrito, como eu disse. Então tira o hemograma, se o hematócrito estiver acima de 50, 52, tem que fazer uma injeção sanguínea. Vai lá, uma doação, uma injeção, tira de novo o exame e baixa. E isso tem que baixar. Tá? Senão é extremamente perigoso à saúde no médio e longo prazo. Sobre dividir as aplicações, pessoal, isso é muito questionável. Então, claro, quando você não divide, você tem um efeito de montanha-russa, ou seja, você dá um pico, depois próximo da outra aplicação você dá uma baixa, depois dá um pico. Se você divide, você tem uma montanha-russa de menor intensidade. Isso pode ser muito bom para evitar alguns processos para quem está aromatizando, para quem está com dislipidemia, para quem está com transtornos de humor. Então a pessoa aplica e fica 2 dias ansiosa. Depois, quando chega no final, já está normal, ansioso. Então não dá para se viver
assim, né? Vida de desgraçado, às vezes sem qualidade nenhuma. Então talvez você tenha que fracionar, talvez a cada 2, 3 dias, então dividir essa quantidade em mais dias para que se tenha uma variação um pouco menor. Então isso vai depender. Tem gente que já toma, não tem colateral nenhum, não experimenta nada, a pele não fica oleosa 2 dias e depois fica normal, que é um indício que está dando uma aromatizada de pico. E aí você vai controlar essa aromatizada de pico como? É uma coisa que é complicada. Então você está falando, já foi mais de 10 minutos de vídeo e é difícil, né? Isso, é difícil, pessoal. Eu vou deixar vocês aqui com um vídeo que eu fiz com o Dr. Alisson, que é o meu médico que cuida da minha saúde, onde a gente disse os cuidados que se deve ter ao usar testosterona constante. Então, esse vídeo é uma abertura ao próximo vídeo. Então, eu sugiro muito que você veja esse próximo vídeo.